Nós estamos percorrendo ao longo, né, nesse retiro quaresmal, a história da salvação. E é belo, porque a partir de agora você vai perceber, você vai conhecendo ainda mais esse Deus. E à medida que você conhece, você vai crescendo no amor a Ele, né? A gente vai amando, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai amando. E você vai percebendo então a maneira como Deus intervém. Você vai percebendo que a maneira de Deus intervir na história não tem a ver com a nossa maneira humana de agir. Deus intervém de uma outra maneira. Por exemplo, nós estamos ali com Gedeão na história da salvação. E Gedeão junta um exército muito numeroso para poder derrotar as tropas inimigas. Milhares e milhares de homens. E Deus então diz para ele: não, Gedeão, manda esses homens voltarem para casa. Eu quero um pequeno número. Para operar a minha vitória. E Gedeão fica, e então o Senhor explica, para Gedeão. O Senhor dá a entender a Gedeão. Por quê? Senão vocês vão pensar que venceram pelo número do exército. E eu não quero que vocês então cometam este erro, mas que vocês tenham consciência que vocês venceram por causa do poder de Deus. Vocês venceram por causa do meu nome. Vocês venceram por causa da minha presença. Então, manda estes homens voltarem. Eu quero apenas um pequeno número. Vê, não é assim a nossa maneira humana de agir, não é assim. Mas é assim que Deus age. É assim que Deus age na história. Então, ali de onde nós menos esperamos, de repente vem a saída, de repente vem a solução. Como na escolha, a sagração também de Davi. Não é? Quando Davi, então, é o escolhido ungido do Senhor, os seus irmãos são muito mais robustos, os seus irmãos são muito mais bem aparentados. Mas quem é escolhido é aquele, o franzino, o pequenino, aquele que ninguém dava nada por ele. Davi é o eleito do Senhor. Por quê? A palavra vai dizer: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Entende? Que à medida que você estuda, que você lê, que você medita a história da salvação, você vai percebendo que a pedagogia de Deus é outra. Você vai percebendo que Deus é aquele que faz a água brotar do rochedo. Você vai percebendo que Deus é aquele que é capaz de fazer o mar se abrir para que você passe. Você vai percebendo que aquilo que hoje é dor e sofrimento, amanhã será um testemunho e será razão de glória na tua vida. Então, você sabe que vale a pena esperar nele. Então, hoje nós estamos aqui na Torre de Babel. Como eu dizia ali ainda há pouco, Babel, que também significa confusão. Ah, meus irmãos, quanta confusão, não é? Quanta confusão hoje nós encontramos dentro e fora das nossas casas, dentro e fora da igreja, em várias esferas. Na política nem se fala, na economia, não é? Na educação. Meu Senhor, quanta confusão. É ou não é? Quanta confusão. Mas saiba, ao longo da história, nós percebemos que histórias ali se repetem. E assim como Deus agiu poderoso, como é que Deus agiu para resolver aquela confusão da Torre de Babel? Como é que Deus agiu? Como é que Deus então resolveu? Como é que Deus ali agiu com mão forte, né? Com braço estendido? Significa que hoje, nessa confusão da história, Deus também vai intervir. Vai, porque Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Lembra, ontem na pregação nós meditávamos sobre isso. O catecismo da Igreja Católica diz: diante da queda do homem, Deus não o abandonou. Deus não abandona o seu povo. Deus tem uma aliança conosco. E Deus é fiel à sua aliança. Então, vivemos numa grande Babel. Eu queria que você abrisse a sua Sagrada Escritura, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículos do 1 ao 9. Né? Ontem nós vimos aí o capítulo do 6 a 8, foi a Arca de Noé. E nós aprendemos tanto, não é? Com esta palavra. Eu deixei o exercício para você ler em casa. A pregação está aqui no canal. Você que perdeu, assista. Não é? Como é que Noé, no tempo do dilúvio, não é? Como é que Noé consegue? Como é que Noé alcança a salvação para ele e para a sua família? Porque Noé teve fé. Porque Noé obedeceu à voz de Deus. Porque Noé foi perseverante. E olha, a Arca de Noé, que a igreja enxerga, que o catecismo então enxerga na Arca de Noé, na verdade é a igreja.
Eu e você que estamos então dentro desta arca, que é a igreja, nós não vamos só sobrar no dilúvio, nos dilúvios da vida. Não mais aquele dilúvio das águas, mas o dilúvio da ideologia, o dilúvio, não é, de um sistema corrompido, de tantos dilúvios que nós poderíamos colocar aqui. O dilúvio do divórcio, o dilúvio, não é, de tantas situações. Então veja, estamos aprendendo com a história da salvação. Gênesis capítulo 11, versículos do 1 ao 9. Vamos ler isso aqui juntos, não é? Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Preste atenção, a gente tem que ler, não é, a palavra de Deus com atenção. Não é? Então põe o teu coração, a tua mente. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície, onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos, façamos para nós, preste atenção nisso aqui, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos, para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construção da cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Filho, olha que texto riquíssimo. Olha que texto. Tem aqui um povo que se une no mesmo propósito, não é? Um povo que se une no mesmo propósito. Irmã Maria Raquel, isso é algo ruim? Um povo que se une no mesmo intento? Não, por si só, não tem problema nenhum aqui. Pessoas que se unem com o mesmo propósito. A questão é, qual é esse propósito? Qual é esse propósito? Nós vamos encontrar aqui, era algo comum naquele tempo, né? Tem um nome específico, agora me foge, mas se construíam essas torres altas. Não é? E ali, essas torres eram, na verdade, eram oferecidas às divindades, cultos se davam ali. Então, este povo resolveu construir uma outra torre. Só que qual o problema? O problema está aqui no versículo 4. O problema está aqui no versículo 4. Vamos, façamos para nós uma cidade. Façamos para nós uma torre, cujo cimo atinja os céus. É ruim? Eles estão querendo ir para o céu, irmã Maria Raquel. Eles estão querendo atingir o céu. Fosse o inferno, mas é o céu. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Filho, você consegue perceber aqui aquilo que a gente chama de uma egolatria. É uma adoração ao seu próprio eu. Você perceba, Deus não está no centro desta resolução. Façamos uma torre, tornemos célebre o nosso nome. Não é o nome de Deus, não é o nome do Senhor, não é para a glória de Deus, é para eles próprios. E diz mais, não é? Façamos uma cidade para nós, eles estão no centro. Existe hoje uma proposta de uma religião, uma religião mundial, não é? Existe hoje, não sei se você já ouviu falar. E aí a gente pode escutar isso assim no primeiro plano e pensar, nossa, mas que bom, não é desejo do Senhor? Que todos professem que uma só fé, que sejamos todos um só povo. A proposta é de uma religião sem Deus.
A proposta é de uma religião onde o homem está no centro. Você percebe o propósito? Nossa, a unidade, é isso que Deus quer. Mas vê as entrelinhas. Deus aqui foi expulso. Deus não está no centro. E outra coisa, nós cristãos católicos sabemos muito bem. E está na meditação de hoje, do nosso livro, capítulo 6, na página 56. O que é que está dizendo? Deus desceu. Esses homens são tão orgulhosos, soberbos, arrogantes. E nós podemos nos colocar aqui, viu? Não é, nós precisamos fazer essa atividade. Não, esses homens são, nós somos em tantos momentos da nossa vida. Tão autossuficientes, tão arrogantes, tão orgulhosos. Quantos de nós aqui, filhos, sejamos sinceros, quantos de nós aqui pensamos em algum momento da nossa vida que poderíamos construir uma vida sem Deus? Que até lançamos ali um alicerce de construir uma família sem Deus. Não construímos o nosso matrimônio sobre a rocha. Não construímos o nosso projeto de vida com Deus. Nós não sonhamos com Deus, nós fizemos o nosso projeto. Nós elaboramos a nossa torre de Babel, onde nós estávamos ali no centro sempre. Quantas das nossas empresas não tem Deus no centro? Quantos dos nossos empreendimentos nós fizemos contando com as nossas próprias forças? Até o dia que eu me dei conta de que na verdade eu estava imerso numa grande confusão. Quando Deus não está presente, quando Deus então já não faz parte, não porque Ele não queira, mas porque nós deixamos Deus do lado de fora, o que é que nós colhemos? Confusão. O homem perde, veja, eles começaram a falar línguas diferentes e o projeto fracassou, eles não conseguiam mais se comunicar uns com os outros. Gente, você, por várias outras razões também, obviamente, mas você percebe o quanto hoje é difícil para a gente se comunicar. E olha que aqui eu e você nós falamos, não é, a mesma língua. Mas o quanto é difícil para a gente se fazer entender para o outro. Quando em casa a gente fala uma coisa, o outro entendeu outra completamente diferente. Se a gente chega bem, você quer jantar, e o outro às vezes devolve isso com pedradas. Eu só estou perguntando se você vai jantar. É ou não é assim? Se um filho chega a tal hora e você vai dizer, filho, essa hora. Por quê? Porque você, enquanto mãe, enquanto pai, estão preocupados. É zelo, é cuidado. Mas o filho não entende como cuidado. O filho não entende como zelo e como amor. Vai dizer, mãe, para de me encher o saco. Para de me perseguir. Para de ficar atrás de mim. Filho, eu só estava preocupada com você. Estamos perdendo a capacidade de comunicar. E aqui nós encontramos uma raiz muito clara. Esses homens perdem a capacidade de se comunicar uns com os outros. E o que é que acontece? O projeto fracassa. E por que eles perderam a capacidade de comunicação? Porque eles tiraram Deus da história e acreditaram que podiam agir por si mesmos. A torre virou uma confusão. A minha casa virou uma confusão. A minha escola, eu não consigo mais garantir a unidade entre os meus professores. Tiramos Deus e Deus é a verdade. Entende como isso aqui é atual? Entende como isso aqui ilumina os nossos dias? Entende o que está acontecendo? A torre se torna uma grande confusão. E por isso nós precisamos, mas olha que bonito, o homem ele não pode subir até o céu. E exatamente por causa disso o homem não tinha condições de se religar com Deus. E por isso Deus então desce à terra. É a meditação de hoje. Deus desceu, Deus veio ao nosso encontro. Deus abaixou-se, melhor dizendo. Deus aniquilou-se a si mesmo. O que faltou nesses homens? A humildade, o reconhecimento. Nada disso falta em Deus. É tão difícil para a gente se baixar numa situação, diante de um co-irmão, não é? Diante de um co-irmão, calar. Deus não. Para Deus não foi difícil
aniquilar-se dessa forma. Para Deus não foi difícil assumir a nossa natureza humana, nascer numa manjedoura, num estábulo, morrer numa cruz, ficar no Santíssimo Sacramento. Eu não vou para a missa com aquele padre. Deus baixa do céu e a terra pelas mãos daquele padre, filho. Deus baixa do céu a terra pelas mãos daquele padre. Eu não me confesso com aquele padre. Deus absolve pecados pelas mãos daquele padre. Não estou aqui passando pano quente na situações que precisam ser vistas, resolvidas por quem o deve fazê-lo, não é por dever. Mas estou querendo ressaltar aqui para mim e para você a profunda humildade de Deus, que se colocou na mão dos homens. O aniquilamento de Deus, o aniquilamento máximo de Deus não é a cruz. É a Eucaristia. É a Eucaristia quando Ele se fez pão, se fez alimento, se colocou nas mãos de um sacerdote. E vem ao meu e ao seu coração. Entende? E olha, Deus diz então, é a meditação de hoje, eu quero ir pessoalmente. Por que não envia um anjo? Por que não envia São Miguel, como o padre Fábio Galdino dizia no segundo dia? Por que não envia? Não. Eu quero ir pessoalmente, diz o verbo de Deus. Eu quero ir para que a humanidade saiba até onde vai o meu amor por ela. Se tem uma maneira de convidar ao amor, é amando primeiro. Isso aqui é uma regra de ouro. Muitas vezes a gente acha que vai conquistar o amor de alguém cobrando. Não faça isso não. Dependendo ainda mais do temperamento dessa pessoa, você vai afastá-la ainda mais de você. A gente não tem o amor das pessoas cobrando, mas é conquistando. Deus sabe disso. Deus podia ter forçado, quando a gente força o homem ao amor, quando você quer forçar esse cônjuge, esse filho, essa mãe, esse irmão, esse amigo, quando você força, nós já não estamos mais falando de amor. Porque amor prescinde, o amor requer liberdade. E Deus sabe. Então, Deus, para suscitar no coração do homem o amor que lhe é devido, Deus ama primeiro. Você está entendendo o que o Espírito está te dizendo hoje? Para que a sua casa deixe de ser uma Babel e volte a ser então o cenáculo de Pentecostes. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Porque Pentecostes vem sarar Babel. Pentecostes, então, é o Espírito, não é? O Senhor desce do céu à terra para fazer de nós, sim, um só povo. Isso se dá por meio, então, do seu Espírito que é enviado. E todos podem, então, clamar no Espírito, Abá, Pai. E falamos uma única língua, que é a língua do amor, a linguagem da fé. Vamos deixar isso aqui para mais adiante. Mas veja, é preciso amar primeiro. É preciso amar primeiro. E sempre que eu falo isso, é preciso entender todas as dimensões do amor. Eu não estou dizendo aqui, preste muita atenção. Quando a gente fala é preciso amar primeiro, é que todos os nossos atos dentro daquela casa, todos os seus atos no seu ambiente de trabalho, todos os seus atos dentro da igreja, todos os seus atos dentro da comunidade, do ministério, dentro de um metrô, dentro de um ônibus, com pessoas que você conhece ou desconhece, tenha em vista que Deus seja glorificado, tenha em vista você age movido por amor. Isso muda tudo, isso muda tudo. Quando você fala, não é porque você está encolerizado ou porque você está sentindo injustiçado. Não, você fala porque você ama. Quando você silencia, estou silenciando porque eu amo. Eu sei que nessa hora é a melhor coisa que eu tenho a fazer. Eu vou porque eu amo. Não, eu não vou. Eu não vou porque eu amo. Entende? Todos os atos são por amor. Eu vou embora de casa porque você fez isso comigo. Não. Pode até ser que eu vá embora. Mas porque eu amo e eu quero a conversão. São Paulo não fez isso, né? São Paulo disse, eu te entrego a Satanás. É forte aquela passagem. São Paulo vai dizer, diante da dureza do coração daquele povo, ele diz, eu os entrego a Satanás. Olha que palavra forte. São Paulo está dizendo, eu entrego vocês a Satanás. Mas para quê? São Paulo diz, para que se convertam. Olha que palavra forte.
Entende? Então, pode até ser, eu estou indo embora, mas porque eu amo. Eu não estou indo embora por raiva, eu não estou indo embora porque eu amo. Eu vou ficar porque eu amo. Você consegue entender isso aqui? Então, Jesus diz, eu vou descer. Eu vou descer para salvar. Eu vou descer para provar a humanidade, para provar o quanto eu os amo. Não há maior convite, diz Santo Agostinho, para o amor do que amar primeiro. Eu queria que você escrevesse isso hoje aí no seu diário espiritual. Escreve, filho. Vamos repetir isso comigo aqui. A Maria Joana está com o microfone. Não há maior convite para o amor. Não há maior convite para o amor do que amar primeiro. Do que amar primeiro. Escreve no seu diário espiritual. Se queremos conquistar o amor de alguém, precisamos amar primeiro. Foi o que Deus fez conosco. E aí na página 57, lá no finalzinho, nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos, as minhas paixões haviam lançado uma nuvem diante dos meus olhos, impedindo-me de enxergar a luz da vossa justiça. Eu estava cego e amava a minha cegueira porque ela me permitia seguir as minhas paixões. Gente, este povo aqui, Gênesis 11, estão cegos. Eles estão cegos. E nós precisamos dizer como Santo Agostinho, Senhor, vem romper a minha surdez. Vem vencer a minha cegueira. É por isso que o propósito de hoje, filho, pode ser que você esteja exatamente fazendo a mesma coisa que esses homens fizeram quando da Torre de Babel. Mas irmã Maria Raquel, não, eu não faço nada sem Deus, não. Às vezes a gente diz isso com a boca, mas a gente não vive isso com o coração. Sabe? Porque você pode até ter o desejo, né? A gente fala sobre o desejo amanhã, se eu não me engano, nos próximos dias. Mas você precisa também lançar os meios para que de fato Deus participe. A palavra vai dizer, não é aquele que diz Senhor, Senhor que entra no reino, não é? Mas aquele que faz o que Deus quer. Como é que eu posso fazer o que Deus quer? Se eu ando tão agitado que eu não paro para ouvir o Senhor. Perceba, eu já disse qual a razão da confusão. A razão da confusão é porque Deus já não está no centro. Se é que um dia Ele esteve. Ele não está no centro desta casa. Ele não está no centro dessa comunidade. Ele não está no centro desta empresa. Ele não está no centro deste coração. Aqui está a raiz da confusão. Tem uma canção antiga que diz assim: a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. A gente pode estar... Eu me lembro agora da Imaculée, esta africana. Um grande abraço para os meus irmãos aí da África. Que doces recordações nós temos. Quem sabe um dia poder voltar, reencontrá-los, em especial o povo aí de Ruanda, não é, Angola, mas em todos vários lugares da África, onde o exército de São Miguel hoje está presente, um povo feliz, um povo de fibra, um povo forte no Senhor. E olha, a Imaculée, ela estava ali presente naquele terrível genocídio, né, de 94, que aconteceu em... Irmã Maria Joana, me ajude aqui. Mas foi na África, não sei se foi Luanda, Ruanda, né? Eu tô saudando, a gente foi em Luanda, né? A gente esteve em Luanda. Agora eu estou falando do genocídio que aconteceu em Ruanda, tá? Me perdoe aqui a confusão. Então, naquele genocídio terrível, milhares de pessoas foram mortas. Foi algo terrível, tribo contra tribo, irmão matando irmão. Terrível. E olha, a Imaculée, toda a sua família foi morta. Ela só se salvou porque ela ficou dentro de um cubículo. Ela foi escondida por um pastor dentro do banheiro. Gente, as cenas as mais terríveis. Mas chega um momento depois que ela sobreviveu, como ela diz, sobrevivi para contar. E que ela diz, vocês podem até não acreditar, mas tem dia que eu sinto saudade dos dias que eu passei naquele banheiro, naquele cubículo. Eram, não sei, 6, 8 mulheres, não sei, num cubículo que elas não tinham como se sentar. Comiam do que sobrava da casa do pastor, numa situação, e ficaram ali por muitos dias. Mais, né, mês, não sei se chegou, foi mais de um mês. E ela diz, tem dias que eu me acordo e eu sinto saudade daquele banheiro. Mas por quê? Preste atenção. A Imaculée passava o dia inteiro rezando o rosário.
Ela disse, não, ela ia enlouquecer. Então ela passava o dia inteiro, Ave Maria, cheia de graça. E ela rezava e ela disse que ali, por meio das mãos de Nossa Senhora, ela entrou numa intimidade tão profunda com Deus, que no meio daquele inferno, ela estava num céu. Eu estou dizendo tudo isso para você por quê? Porque pode ser que você esteja numa grande Babel, mas o teu coração que está ancorado em Deus, permanecer em paz. Eu não posso resolver os problemas da humanidade. Eu conheço quem pode, que é o Senhor, não é? Eu não tenho poder nenhum sobre o coração do meu irmão. O que eu posso é fazer o que está aqui, amar primeiro. Mas o meu coração, ele não precisa ser esse lugar de guerra. Porque eu posso ter paz mesmo diante de um sofrimento terrível. Posso estar dentro de um processo terrível. Quão terrível é um processo, meu Deus, de divórcio. Que dor. Mas eu posso estar em paz ali. Sabe? É aquela paz na dor. É aquela paz no sofrimento. Estou em cima de uma cama. Com um câncer que está me devorando. Estou nesse leito de UTI só. O meu corpo triturado. Mas o meu coração está em paz. Por quê, filho? Por causa que Deus está ali no centro. A presença de Deus. A presença de Deus, eu vou dizer, nós estamos entrando em tempos terríveis, você sabe disso. Você sabe que estamos sob ameaça 24 horas por dia. Seja uma ameaça física, porque não tem lugar que a gente se sinta 100% seguro, humanamente falando. Tem alarme, tem sistema de segurança, tem os fios lá elétricos, tem cachorro, tem isso, tem aquilo. A nossa segurança é o Senhor. Estamos sob ameaça 24 horas por dia. Inclusive de coisas, profecias que Nossa Senhora disse aqui em terras brasileiras, terra de Santa Cruz, década de 30. Em Simbres, Pernambuco, ameaça de guerra, você sabe disso. Percebemos uma atmosfera tensa, percebemos, conflito é o que não falta, né? Conflito é o que não falta, mas podemos estar em paz. Não é uma paz inoperante, uma paz que eu cruzo os braços, não. Mas é aquela paz que só a certeza da presença de Deus me traz, sabe? Mas para que isso aconteça, o livro hoje nos traz então a resolução prática. O que é que eu preciso fazer? Porque vai dizer ainda o autor, quem me curou dessa cegueira? Quem dissipou aquela nuvem? Quem estendeu a mão para me tirar do atoleiro em que eu estava afundado? Foi o Senhor. Então, na resolução prática de hoje, façamos todos os esforços para passar este dia em recolhimento. Santa Catarina de Sena passou sua vida em missão. Não é? Que ela interceda por mim, pela irmã Maria Joana, por todos os irmãos do Instituto Hesed. Ela passou a vida em missão. Ela tinha que estar saindo, ela tinha que estar... Eram muitas missões, viajando, mas ela vai dizer, eu nunca passei um dia da minha vida fora da minha cela. Que cela é essa? Uma cela interior. Era aqui, onde ela se recolhia com o Senhor. O mundo pode estar desabando. Eu estou aqui com o meu Senhor. Mais uma vez repito, não é aquela paz que deixa a gente lerdo, não, tá? Que a gente não toma parte nas dificuldades do irmão. Que a gente não toma parte nos desafios da vida. Não é isso. Mas é aquela paz que me garante a sanidade mental, sabe? É aquela paz que me abastece. É aquela paz que me impulsiona para continuar servindo na vinha do Senhor. É aquela paz que faz com que eu espere em Deus. É aquela paz que diz, não responde não, fica calado. Se a nossa casa está uma Babel, deixa eu te dizer, não fala nada não, porque as línguas estão tudo diferente. As línguas estão tudo diferentes, você vai falar, ninguém vai entender nada. Vai dizer, Deus te ama, e a pessoa vai ouvir, Ele me odeia. É assim, a comunicação não acontece. Não fala nada não, não fala nada. Silencia. No meio da confusão, depois da oração, né? A nossa maior arma é o silêncio. E pode até se dizer que é a primeira, porque a gente só consegue rezar quando existe ali um mínimo de silêncio interior. Preste atenção. Deus vai resolver a confusão. Deus não abandonou. Não, Deus, Ele agiu, Ele interviu com mão poderosa. Irmã Maria Raquel
O mundo está uma Babel. Mas hoje, Gênesis 11, você está vendo, Deus vai intervir. Deus vai intervir. Eu estava em Cuiabá, no Vindiverde. Um grande abraço para os meus irmãos, né, aí do Mato Grosso. Sempre uma alegria enorme estar nessa terra, onde somos tão bem acolhidos, não é? E naquele palco daquele Vindiverde, eu falava ontem com o Peter, eu disse, quando a gente sobe num palco para pregar, num lugar para pregar, muitas vezes nós pregadores somos impressionados com aquilo que Deus traz na hora. E eu me peguei falando naquela hora e dizendo o nosso socorro, não é? Essa situação dramática em que nós vivemos nestes tempos, não só a nível nacional, mas a nível de mundo que eu falo, não é? Aquilo que envolve também a nossa fé, a nossa igreja, enfim. E eu dizia, Deus vai intervir. E olha, muitas vezes a gente pensa que a solução vai vir de A, B, C aqui. Não vai. Nossa solução não vai vir daí. A solução não vai vir daí. A solução virá do Senhor. Deus vai intervir. E de onde nós menos esperamos, Deus vai intervir. A tua casa está uma confusão. Deus vai intervir. Deus vai intervir. Sabe por quê? Senão a gente começa a resolver do nosso jeito. E quando a gente começa a resolver do nosso jeito, sem silenciar, sem escutar Deus, a gente acaba armando uma confusão maior. Quantas vezes nós já nos lançamos numa situação para tentar resolver? E o que foi que aconteceu? Ficou pior, irmã Maria Raquel. Ficou pior. Entende? Então, por isso que hoje o livro está dizendo, é preciso recolher. Faça todos os esforços para passar este dia em recolhimento. Não poupe esforços para adquirir esse hábito tão santo. Sem recolhimento é impossível. Anota isso no seu diário espiritual. Sem recolhimento é impossível progredir na virtude. Sem recolhimento é impossível orar com fervor. Sem recolhimento é impossível vigiar sobre si mesmo e descobrir as suas falhas. Então, o Senhor quer resolver esta confusão desta Babel e está convidando eu e você para o recolhimento. Eu tenho dito para os leigos aqui em nossa comunidade, vocês querem manter a sanidade mental? Se vocês querem manter a fé, vocês precisam pelo menos uma vez por mês fazer um deserto. Ainda que seja meio-dia. Meio-dia onde vocês vão entrar ali no deserto. A gente precisa aprender a fazer esse recolhimento todos os dias. Mas aqui eu já entro para essa necessidade. Nós temos que tirar um tempo ali no nosso mês para fazer um deserto. Ainda que seja meio-dia, sabe? Onde você acorda de manhã. Preste atenção nisso aqui. Você acorda de manhã, toma o seu café, não é? Vai à Santa Missa e fica ali um tempo. Pode procurar um mosteiro, pode procurar uma casa, não é? Uma casa de retiro, pode ir na igreja mais próxima e você vai passar a manhã ali. Você não vai levar celular. Você não vai levar outras coisas que distraiam. Você vai levar a sua Sagrada Escritura. Você vai levar o seu diário espiritual. Você pode até levar um livro de leitura espiritual que você está fazendo e você vai passar a manhã ali. Irmã Maria Raquel, consigo não, aguento não. Fico logo agitado, fico logo impaciente. É a prova. É a prova de que você está exatamente viciado neste barulho deste mundo. Você não consegue mais silenciar. Problema, você não consegue ouvir a Deus. Problema, como é que você vai obedecer? Só obedece quem ouve. É preciso silenciar. Tem gente que não vive. Tirar o celular, entra em crise. Entra em crise. Nós precisamos entender que Deus nos chama ao recolhimento. Olha o que Ele está dizendo, sem recolhimento, não só exterior, mas interior. É impossível progredir na virtude. É impossível orar com fervor. É impossível vigiar sobre si e descobrir suas falhas. E quais os meios eficazes para alcançar o recolhimento? Anota aí, 2. Primeiro é o silêncio. O primeiro é o silêncio. Olha o que diz hoje o nosso livro do Retiro Espiritual. Contenha a sua língua. Fale pouco e com moderação. Como disse São Tiago, se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua,
e engana o seu coração, é vã a sua religião. Jesus vai dizer para Santa Faustina, Deus, né? Santa Faustina vai nos dizer, melhor dizendo, Deus não fala com almas tagarelas. Deus não se revela a almas tagarelas. Jesus diz, Santa Faustina nos diz isso. Deus não fala, Deus não se revela às almas tagarelas. Fale pouco. Porque segundo a Escritura, falar muito é característica de um insensato. É característica de um insensato. Fale pouco porque a intemperança da língua não é apenas um obstáculo ao recolhimento, mas também a origem de muitos pecados. Pode-se afirmar com segurança que uma pessoa tagarela comete muitos pecados que uma pessoa prudente evitaria. Provérbios 10, 19. Fale pouco. Porque um pecado cometido pelo silêncio, quando deveríamos falar, é menos prejudicial do que um pecado cometido falando em todas as ocasiões. Olha, gente, foi um dos dias do propósito dos que mais me marcaram aqui, foi o propósito Efésios 4, 29, né, irmã Maria Joana? Foi demais, não foi? Efésios 4, 29. Olha isso aqui, gente. Abre a sua Sagrada Escritura. A gente deve viver esse propósito todo dia. Todo dia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Efésios 4, 29. Olha aqui. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Não tem uma coisa boa para dizer, não? Fique calado. Né? Você não tem nada bom para dizer, pois fique calado. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que a ouvem. Olha que sério isso, gente. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual está selado para o dia da redenção. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas apenas palavras que transmitem a graça de Deus. Então, vamos viver esse propósito todos os dias. Fale pouco, porque o silêncio conserva o tesouro precioso do Espírito de Deus em uma alma, enquanto a abundância de palavras o dispersa e extingue. Santa Teresinha passou por uma experiência tão forte na sua vida, quando ela teve uma experiência, não lembro exatamente qual foi, mas uma experiência, né, na sua oração. E aquilo marcou tanto ela, e ela quis contar logo o que tinha. Aí foi contar, quando ela contou, que as pessoas não entenderam, digamos, que não valorizaram aquilo. Ela ficou tão triste. E ela disse, a gente não deve falar tudo para as pessoas, porque tem coisas que elas não vão entender. E ela disse, eu falei e perdi a minha alegria. Se eu tivesse conservado no meu coração, eu tinha conservado a alegria. O que é que a palavra diz sobre Nossa Senhora? Ela conservava todas as coisas no seu coração. Ela conservava todas as coisas. A gente começa a falar, pensa que a gente já está murmurando. Não é murmuração não, é só um pesar, né, irmã Maria Joana? É só um pesar. Só um pesar, não estou murmurando. E a gente começa a murmurar. Então fale pouco, porque o silêncio conserva o tesouro precioso do Espírito de Deus numa alma, enquanto a abundância de palavras o dispersa e extingue. Como diz o Espírito Santo, aquele que não controla a língua é como uma cidade sem muralha. Gente, olha que forte. Aquele que não controla a língua é uma cidade sem muralhas, ou seja, sem proteção. Ele está exposto aos insultos dos seus inimigos e é impotente para se defender. Provérbios 25, 28. Quem não controla a sua língua é uma cidade desprotegida, está exposto aos seus inimigos e não tem como se defender. Portanto, fale pouco, se quiser estar em recolhimento. Faz o sinal da cruz sobre os teus lábios agora. Faz mais de uma vez o sinal da cruz. E pede ao Senhor agora, Senhor, não permita que saia da minha boca nenhuma má palavra. Não permita que eu me demore em palavras vãs. Não, Senhor, não mais. Dai-me a graça de ser moderado nas minhas palavras. E aí, o nosso livro traz, além, né, o recolhimento, a primeira coisa é silenciar. A segunda coisa, olha, sobre silenciar, às vezes a gente acha que precisa saber de tudo. A gente não precisa saber de tudo. Quem disse que eu preciso saber tudo o que está acontecendo aí fora? Eu não preciso.
Aquilo que eu precisar saber, Deus irá me falar, mas eu não preciso saber de tudo. Às vezes isso só tira a paz da alma, a paz do nosso coração. Sabe aquela pessoa que passa o dia inteiro no noticiário, porque não, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo na cidade. Aí dá conta de todos os crimes, de todos os assaltos, de todos os roubos, de todas as situações. A pessoa vai ficando uma pessoa nervosa. Vai ficando uma pessoa ansiosa e não sabe que aquele programa, ainda que você exponha os fatos, mas ele tem que ser armado com toda a narrativa que cause uma tensão, que prenda a sua atenção. E quantas pessoas vão adoecendo? Vão sendo tomadas pela síndrome do pânico, medo. Nós não precisamos saber de tudo. A gente sabe de tudo o noticiário, não sabe às vezes nada do que está aqui na palavra de Deus. Não sabe que Deus intervém, que Deus está agindo. E que Deus deu uma ordem para os seus anjos, para que em todos os caminhos eles te guardem. A gente não sabe disso. Que Deus deu uma ordem para os seus anjos, que em todos os caminhos eles te guardem. Vamos rezar a oração juntos, que ficou como propósito hoje, não é? Senhor Jesus, Maria Joana, Senhor Jesus, envia os teus anjos, envia os teus anjos à minha frente, para me guiar, atrás de mim, para me proteger, ao meu lado, para me guardar, e sobre mim, para me iluminar. Há uma outra passagem também que vai dizer, não é, ponde um guarda à entrada dos meus lábios, para que eu não profira nenhuma palavra má, para que eu não profira nenhuma palavra que desagrade o coração de Deus. Inclusive, estamos na semana pedindo libertação da inveja. E quantas vezes nós suscitamos essa inveja no coração de outro porque acabamos falando demais. Não tem que estar contando sua vida para todo mundo. Às vezes é preciso então proteger. Então, queremos manter o recolhimento, é preciso primeiro o quê? Silenciar. Segunda coisa, é levar o coração a Deus. É levar o coração a Deus. No nosso silêncio não pode ser um silêncio emudecido, não pode ser um silêncio triste, um silêncio solitário, não, mas um silêncio povoado da presença de Deus. Não é? Aquilo que Santa Faustina vai dizer, solidão. Meus momentos prediletos, solidão. Uma solidão habitada por Deus. Então, é levar o coração a Deus. O que nós fizemos aqui. Porque a gente silenciou, a gente rezou essa oração. Desenvolva o hábito de recitar orações jaculatórias a cada momento do dia e da noite. Foi o propósito de hoje. Repita essa oração várias vezes ao dia. Senhor Jesus, envia um anjo à minha frente, um anjo atrás de mim, um anjo ao meu lado, um anjo sobre mim. Desenvolva o hábito de recitar orações jaculatórias a cada momento do dia e da noite. Isso é excelente para manter o recolhimento. E ele inclusive traz orações aqui. Estão algumas delas. Meu Deus, eu vos amo de todo o meu coração. Olha que delícia isso. Ao invés de você estar de repente nas lamúrias, ao invés de você estar repassando os seus problemas, ao invés de você estar murmurando, você resolveu silenciar. E porque você silenciou, você agora começa então a falar com Deus. Meu Deus, eu vos amo de todo o meu coração. Gente, isso torna ou não torna a vida mais leve? E você está dizendo assim... Eu aprendo isso muito com a madre aqui em casa, sabe? Porque se para mim muitas vezes é difícil, eu fico imaginando o que é para um fundador de uma comunidade. O que é para alguém que está ali à testa, né? Alguém que está ali à frente de tudo. Eu digo, meu Deus, como é que ela suporta? Como é que ela aguenta? E quantas vezes a Madre Jane diz assim, eu aguento? Quem disse que é eu que carrego isso aqui? É Jesus. Eu entreguei para Ele. Quem carrega isso aqui... Quem é verdadeiramente o Senhor disso aqui é Ele. Eu não estou carregando, não carrego fardo nenhum, não. É o que a palavra diz, não é? O teu fardo é leve, o teu peso é leve, o teu fardo é suave. Eu entreguei a Jesus. Maria Raquel, se você visse a situação aqui em casa, eu olho para isso aqui e digo, não tem jeito mais. Não tem jeito para mim, para você, mas para Ele. Não existe impossível. Entrega sem ficar pedindo de volta. Entrega. Ao invés de estar repassando o problema, olha para ele e diz assim, meu Deus, eu te amo de todo o meu coração. Ah, como eu te amo. Sabe, na hora que vem aquela palavra atravessada, né? Na hora que vem aquela notícia difícil, na hora que vem aquele diagnóstico da enfermidade, na hora que vem a notícia da perda daquele familiar, é recolher-se, é silenciar e dizer, meu Deus, como eu te amo.
como eu te amo. É assim. Meu Deus, por vosso amor receba esta afronta. Por vosso amor receba essa humilhação, receba essa doença. Senhor, quando vos amarei como mereceis? Os pastorinhos de Fátima diziam isso a cada dia, quando faziam o seu jejum, e diziam: Jesus, é por vosso amor. É pela conversão dos pecadores. É pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria que eu te ofereço esse dia de jejum, que eu te ofereço esse sacrifício, que eu te ofereço esse despertar na madrugada. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Uma outra ejaculatória muito cara a nós receditas. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Uma oração poderosa. Jesus, eu confio em vós. Aquele filho chega e diz que vai embora de casa e a gente se quer se precipitar, para um instante, olha para a cruz que está na sua casa, olha para a cruz. Jesus, eu confio em vós. Não é? Então veja, nós precisamos cultivar o silêncio, elevar o coração a Deus, manter então essa prática do recolhimento. Será que você conseguiria silenciar todos os dias? Isso aqui tem que se tornar um hábito para nós, mas eu vou lançar aqui até um desafio. Ficar 5 minutos. Irmã Luiz Maria, quem gosta muito de propor isso. Maria Joana, hoje, ficar 5 minutos. Sem telefone, sem celular. Ninguém vai morrer, o mundo não vai se acabar. Minha mãe dizia assim, notícia ruim chega logo. Notícia ruim chega logo. Né? Sem celular, sem aqueles reloginhos que apita, sem nada, 5 minutos. Entrar na porta do quarto, fechar essa porta. 5 minutos com o Senhor. Ainda que adormeça. Mas em paz com o Senhor. Isso tudo porque o Senhor está dizendo, não pode progredir quem não aprender então a recolher-se. E olha que eu conheço muitas pessoas super agitadas, pessoas que se envolvem com muitas atividades, mas são pessoas que nutrem o recolhimento. De exemplo aqui já me vem logo, né? Nossas madres com 1001 atividades, 1001 obrigações, mas são pessoas que recolhidas. Não são pessoas dissipadas, distraídas, não. Recolhimento. E olha, precisamos então extirpar do nosso meio. Qual foi a causa então desta confusão? Foi o orgulho, foi a soberba, não é? Foi a autossuficiência. Isso tudo está dentro do seu coração, essas marcas que nós trazemos, e precisamos de ascese, precisamos de uma vida interior. Precisamos pedir ao Senhor que nos cumule com a sua graça, para que tudo isso possa sair de dentro de nós. E não seja encontrado ali mais rixa, inveja, maldade, não, mas que possa ser encontrado a caridade. Essa é a grande proposta do Retiro Quaresmal desse ano com o Instituto Hesed. Que tudo em nós possa ser transformado em amor. Que nós possamos sair desse retiro ocupados nisso, em amar, 24 horas por dia, em amar. E aí você dá um salto lá para Pentecostes, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, gente. No capítulo 2, onde se quebra então ali toda essa maldição da Torre de Babel, porque agora esses homens estão unidos no mesmo lugar, mas não mais para subir, mas para clamar que o Espírito desça. E agora sim, eles se comunicam. Agora sim, eles entendem uns aos outros. Agora sim, já não há mais confusão, há ordem. Jesus vai dizer, eu preciso ir para que o Espírito venha. E Ele vos revelará toda a verdade. Esta casa, Senhor Jesus, eu te peço que esta família que agora reza conosco, representada nesta única pessoa desta casa, eu te peço que esta casa, que esta família possa ser inundada pela tua presença. Possa receber o Pentecostes, possa ser tomada pelo Espírito Santo. Que todo espírito de divisão, porque toda divisão então é patrocinada pelo diabo, é patrocinada pela serpente infernal. O coração daqueles homens orgulhosos, prepotentes e arrogantes eram instigados pela serpente infernal, porque é ela que propõe desde o início Adão e Eva, quereis ser como Deus. E é ela que instiga os corações então e divide, confunde. Mas agora o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vem sobre este lar e esta família. E sobre este coração. O Espírito Santo sim, o Espírito de unidade. O Espírito da verdade. O Espírito do amor.
O espírito da compreensão, o espírito da comunicação é o Espírito Santo. E aí sim, na tua casa, recebendo esse Pentecostes, vamos proclamar essa palavra? Para que nessa casa onde já não há comunicação, possa haver diálogo, possa haver a partir de agora entendimento, possa haver a partir de agora, não é? Harmonia. Possa haver a partir de agora, não é? Possa estar presente ali o amor do coração de Deus. E olha, não desanime. Porque o que eu tenho visto no exército de São Miguel, e eu testemunho para você. Mas irmã Maria Raquel, só eu estou acordando na madrugada. Mas irmã Maria Raquel, só eu estou aqui buscando. Filho, presta atenção nisso aqui. Basta que uma pessoa se levante naquela casa, para que toda aquela casa comece a passar por um processo de transformação. Basta que uma pessoa naquela família se aproxime de Jesus e comece a viver o Evangelho com a sua vida, para que toda aquela família seja renovada. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Essa pregação está chegando a muitos, inclusive você que não está fazendo o retiro quaresmal, mas Deus te chama. Comece já. Comece agora, estamos nos reunindo todos os dias aqui no nosso canal no YouTube, né? Irmã Kelly Patrícia, oficial, Instituto Hesed, eu, Irmã Maria Joana, missionários, ministros, sacerdotes, nós estamos todos os dias aqui rezando o rosário. Essa palavra que chega até você, comece hoje. É difícil, né, Irmã Maria Raquel, 4 horas? Santa Teresa vai dizer que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Vale a salvação da tua casa, vale a transformação da tua casa, da tua família, do teu matrimônio, dos teus empreendimentos. Então é justo que muito custe. Vale a tua salvação. E olha, Deus quer começar a obra através de você. Ele sempre escolhe um. Ele escolhe um para começar a obra. E Ele já começou, e começou através de você. Aprenda a silenciar, aprenda a estar recolhido, aprenda a levar o teu coração até Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus realiza, e Deus está realizando agora. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Todos agora se compreendem, estão se comunicando numa mesma língua. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Estavam atônitos. O que significam essas coisas? Veja, o Espírito é aquele que une. O Espírito Santo é aquele que une. O Espírito infernal é aquele que desune. É aquele que divide. O Espírito Santo é aquele que une. E o Espírito Santo de amor. Quereis conquistar o coração dos vossos filhos, não é? Dos vossos irmãos, do vosso cônjuge, então ame primeiro. E jamais queira conquistar esse coração para si, mas para Deus. O grande erro daquele povo foi construir uma cidade, construir uma torre para si, para o seu próprio nome. Não, é o nome de Jesus que será glorificado nessa casa. Eu só tenho um desejo, diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Fazer com que fazer com que as criaturas amem Jesus como eu o amo. Essa é a minha missão. Eu quero fazer com que todos amem o Senhor como eu o amo. E quem amá-lo assim será feliz.
Olha que bonito. Vamos pedir o Espírito Santo? Vamos suplicar o Espírito Santo? Eu queria rezar com você assim, ó, dizendo assim juntos: eu quero amar. Vamos nos decidir pelo amor, gente. Essa é a coisa mais importante da nossa vida. Deus é amor. Se decidir pelo amor é se decidir por Deus. É se decidir pelo Senhor. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu nem quero. Sozinho eu não posso mais. Por isso, vem Espírito. Ao invés de discutir, sabe? Quando aquela pessoa está ali, se é um filho, por exemplo, já numa idade mais adulta, né? Quando ele estiver dormindo, você vai colocar a mão sobre ele na autoridade da tua maternidade, da tua paternidade, e vai dizer: vem Espírito, vem sobre ele. Outro dia uma mãe me procurava e me confidenciava um vício que o seu filho se encontra, com o coração muito aflito. Dizia: irmã Maria Raquel, reze pelo meu filho. Ele está viciado. Vou rezar. Mas quando ele estiver deitado e dormindo, e ele é avesso, um tanto quanto rebelde, quando ele dormir, você vai se aproximar, colocar a mão sobre ele. E você vai clamar o Espírito Santo, o Espírito que liberta. Eu sempre menciono aquela esposa casada com um esposo ateu, mas quando o esposo dormia, ela colocava a mão sobre ele, fazia o sinal da cruz e começava a clamar o Espírito. E aquele esposo então se abriu à graça de Deus, pediu o batismo e hoje é um grande servo do Senhor. Nós temos armas poderosas nas nossas mãos. Como diz São Paulo, armas capazes de arrasar qualquer fortificação. Porque o Espírito é aquele que é mais forte. Se existe um espírito infernal que dividiu a tua casa, se existe um espírito infernal que pelo pecado tem arruinado o teu coração e a tua vida, há um Espírito Santo enviado sobre nós que nos faz clamar Abá, Pai. Que nos faz olhar para o céu e dizer Pai nosso. E é esse Espírito que hoje vai ordenando tudo outra vez em ti. É esse Espírito que devolve ordem ao teu coração e à tua mente. É este Espírito Santo que hoje devolve ordem à tua casa. É esse Espírito Santo que devolve a ordem à tua empresa, à tua família. Vamos clamar o Espírito Santo. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Por isso vem Espírito. Vem Espírito. Chama por ele. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, mais uma vez. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Quantas vezes naquelas missas dominicais em que você vê uma família chegando reunida, esposo, esposa, filhos, e você sozinho, sozinha ali. E há um sonho de um dia poder estar com a sua família nos átrios do Senhor.
E o Senhor diz: filho, filha, não desanime, não desanima não. Eu já comecei a intervir, persevera. Porque um dia será você a adentrar nos umbrais, a adentrar por aquela porta, com a tua família reunida. Quantos que hoje se sentem sozinhos dentro de casa, porque ninguém entende o processo que você está vivendo, porque ninguém entende o processo de conversão pelo qual você está passando. E você sofre com as críticas, você sofre com as perseguições, você sofre, mas Deus está te dizendo: persevera, eu estou contigo, o Espírito Santo está se movendo em ti. Ama a todo instante, esteja recolhido, silencie e ame, ame e silencie. E toda esta casa será transformada através do teu sim. Não nutra raiva dos teus, porque não é contra eles, mas é contra os espíritos maus. Quando você se decidiu por Deus dentro da tua casa, dentro desta empresa, quando você se decidiu por Deus, a serpente infernal se levantou. Mas você tem uma mãe. Você tem uma mãe e ela é aquela que esmaga a cabeça dessa serpente infernal. Deus vai confundir o projeto dos grandes. Deus destrói aquela Babel. Deus destrói todo o plano do mal. O mal destrói a si mesmo. Nós não precisamos fazer nada, a não ser rezar, adorar, se colocar na presença do Senhor. Não suje as suas mãos com aquele que é malvado. Jesus vai dizer no Evangelho: não enfrenteis quem é malvado. Porque o mal, ele destrói a si mesmo. Que Deus te dê força, que Deus te levante, que Deus te unja, te fortaleça. Eu quero agradecer ao Senhor, porque a toda pessoa a que esta pregação chegar, eu tenho certeza que as maravilhas de Deus ali acontecerá, porque há poder na palavra.